Minha esposa disse, você vai recusar essa promoção ou nós terminamos. Então aceitei o emprego, entrei com o pedido de divórcio e a vi perder a cabeça. E aí, Reddit? Preparem a pipoca, porque isso está prestes a ficar interessante. Minha esposa achou que podia controlar minhas escolhas de vida e me ameaçar. Bem, ela estava completamente enganada. Aqui estou eu, homem de 32 anos, sentado no meu novo apartamento vazio. 3 semanas atrás recebi a ligação que todo cara da ferrovia sonha em ouvir. Cargo de supervisor de pátio na BNSF Railway, no principal centro deles em Denver. Não era apenas qualquer cargo de supervisor. Era o caminho rápido para se tornar chefe de trem, eventualmente superintendente de divisão se eu jogasse bem minhas cartas. O salário era ridiculamente bom. Salário base de $78 mil. Mas com horas extras garantidas, estávamos falando de mais de $120 mil. Provavelmente chegando a $140 mil com pagamento de feriados e bônus de risco. Benefícios completos, aposentadoria ferroviária e uma pensão que realmente fazia sentido. Era dinheiro geracional. Daquele tipo que garante a faculdade dos filhos e permite realmente se aposentar. Estou casado com a Andrea há 6 anos. Ela tem 29, trabalha meio período em um consultório odontológico, ganhando $18 por hora quando aparece. Sempre reclamando que queria uma casa maior, um carro melhor, férias que não envolvessem acampar na cabana do lago do meu amigo. Esse emprego resolveria todos os problemas financeiros que já tivemos. Trabalhei como condutor por 8 anos, ralando nas linhas de carga por Iowa e Nebraska. Jornadas longas, clima terrível, um trabalho perigoso que a maioria não teria coragem de encarar. Mas eu vinha construindo para isso. Sair dos trens, ganhar dinheiro de verdade atrás de uma mesa, em vez de congelar lá fora. Quando cheguei em casa na terça-noite, estava empolgado. Tudo pelo que trabalhei desde o ensino médio, quando escolhi ganhar dinheiro em vez de acumular dívidas estudando bobagens de artes liberais. Anos provando meu valor e construindo uma reputação de cara que faz acontecer. O supervisor regional me pediu especificamente, entre centenas que queriam a vaga. Andrea estava assistindo algum lixo de reality show, taça na mão. Ela me deu aquele olhar entediado que tinha aperfeiçoado. O mesmo usado para operadores de telemarketing ou vendedores de porta em porta. Eu comecei a contar tudo. A ligação, a promoção, a oportunidade. Provavelmente parecia um garoto que acabou de entrar no time titular, mas eu não liguei. Era enorme. A resposta dela? Que bom, amor. Pode pegar as batatas? E talvez abrir outra garrafa enquanto está de pé. Nem colocou a TV no mudo. Nem largou a bebida. Nem fingiu se importar com o maior momento da minha carreira. Eu fiquei ali, tentando entender se ela realmente tinha me ouvido. Tentei de novo. Mais devagar dessa vez. Como explicar física quântica para um Golden Retriever? O que isso significava financeiramente? Como era o grande passo pelo qual trabalhei minha vida adulta inteira? Como finalmente poderíamos ter tudo aquilo que ela sempre reclamava de não ter? Foi então que ela finalmente me olhou e fez a pergunta. Quando você começa a procurar algo local? Eu ri, achando que ela estava confusa. Esse era o emprego, Andrea. Denver ficava a apenas 6 horas da nossa cidade em Nebraska. Mas ela estava falando sério, com aquela expressão arrogante que fazia quando a realidade não se encaixava nas suas expectativas. Você não está realmente pensando em aceitar isso, está? Assim, toda a empolgação sumiu do ambiente. O que veio a seguir foi uma discussão de 4 horas que não levou a lugar nenhum. Exceto que me mostrou exatamente com quem eu tinha me casado. Andrea deixou clara a posição dela. Isso não iria acontecer. Nem o emprego. Nem a mudança. Nem sequer conversar sobre isso como adultos. Ela tinha a vida dela ali. E aparentemente, isso era sagrado. Deixe-me descrever a vida dela ali. Morávamos em Grand Island, Nebraska. O acontecimento mais empolgante foi quando o Walmart ganhou um McDonald's dentro dele. As pessoas comentaram por meses, como se tivéssemos pousado em Marte. A carreira dela consistia em atender telefones em um consultório odontológico e, ocasionalmente, limpar instrumentos. Seu círculo social eram 3 mulheres cujos passatempos incluíam falar mal dos maridos e planejar noites no Applebee's, onde passavam horas reclamando sem fazer nada para mudar suas vidas. Mas essa era a vida que ela não podia abandonar. O Shangri-La dela. Não vou me mudar para uma cidade cara onde não conheço ninguém, disse, como se Denver fosse Marte. Minha rede de apoio está toda aqui. Rede de apoio. A mãe dela, que morava a 20 minutos e ligava sempre que precisava de dinheiro ou de alguém para reclamar. A irmã, Maria, que já tinha conseguido 2 casamentos e 2 divórcios antes dos 26 anos. As colegas de trabalho, que gastavam tempo bolando esquemas para faltar sem serem demitidas. Tentei toda a proposta razoável que consegui pensar. E se eu aceitasse o emprego e visitássemos Denver nos fins de semana? Dirigir demais. E se ela ficasse aqui enquanto eu me estabilizava e depois se juntasse a mim? Relacionamento à distância nunca funciona. E se fossemos passar um fim de semana lá para ela conhecer a cidade? Ela revirou os olhos e mandou eu parar de ser ridículo. Cada sugestão era derrubada antes mesmo de eu terminar de explicar.
Era ela dizendo o que eu ia fazer, como se eu fosse uma criança lenta. E o que eu ia fazer era ligar de volta e recusar o emprego, para continuarmos vivendo em Noveresville, Nebraska. Aqui está o que eu ignorei por 6 anos. Provavelmente porque eu pensava com a cabeça errada quando a pedi em casamento. Todas as grandes decisões tinham sido como ela quis. Onde morar? Escolha dela. Perto da família, porque Deus me livre ela dirigir mais de 20 minutos para ver a mãe. Férias? Sempre em algum lugar que ela escolhia. Geralmente com a irmã junto. O carro que ela dirigia. Eu pagando um Jeep Cherokee porque ela dizia que minha caminhonete confiável era vergonhosa. Fins de semana? O que ela quisesse. Compras de coisas que não podíamos pagar. Ou visitando a família dela, enquanto eu ficava ignorado, tratado como um caixa eletrônico ambulante. Eu me convenci de que isso era casamento. Esposa feliz, vida feliz, certo? Exceto que eu era o único fazendo sacrifícios. E ela nunca estava feliz mesmo assim. Nada nunca era suficiente. Esse emprego foi minha linha na areia. Não porque eu queria ser difícil. Mas porque era sobre decidir se eu passaria o resto da vida deixando outra pessoa escolher o que eu poderia alcançar. Quando ela percebeu que eu não ia ceder de imediato como sempre, ela trouxe a artilharia pesada. Você está sendo egoísta, disse. Mãos na cintura, como se falasse com uma criança decepcionante. André, você sabe muito bem que quero essa promoção para te dar a vida que você sempre quis. O que diabos há de errado com você? Ah, tanto faz. Maridos de verdade não abandonam suas esposas por dinheiro. Se você realmente me amasse, nem consideraria me deixar para trás. E esposas de verdade apoiam os maridos. Eu retruquei. Ela não gostou. Meu irmão Alan ligou naquela noite, enquanto André estava no andar de cima, tomando um de seus banhos de 1 hora. Ele é mecânico. Casado com um amor de escola há 10 anos. Cara, você estaria louco se não aceitasse esse emprego. Supervisores de ferrovia ganham uma fortuna e Denver é uma ótima cidade. Qual é o problema da Andrea? Quando expliquei a posição dela, houve silêncio. Eu ouvi ele tentando entender a lógica. Cara, a Chloe já teria feito minhas malas antes mesmo de eu desligar o telefone. Provavelmente me levaria até lá e me ajudaria a encontrar um apartamento. Isso me atingiu forte, porque ele estava certo. Uma parceira que realmente se importasse com meu sucesso teria ficado empolgada. Pesquisando bairros e oportunidades. Orgulhosa de que o marido tivesse sido promovido, em vez de agir como se eu tivesse acabado de anunciar que ia entrar para uma seita. Olhei para aquela mulher a quem prometi amar e honrar quando era jovem e ingênuo, e disse a única coisa possível. André, eu nunca te obrigaria a se mudar comigo. Ela sorriu. Beijou minha bochecha como se eu fosse um bom garoto que havia aprendido a lição e não ousaria mais desafiar sua autoridade. Boa escolha. Ligue para eles amanhã e agradeça, mas recuse. Haverá outras oportunidades. Outras oportunidades. No dia seguinte eu liguei mesmo. Mas foi para aceitar a vaga e perguntar quando precisavam que eu começasse. Sei como isso soa. Como se eu fosse um mentiroso que enganou a esposa e sumiu sem aviso. Mas 6 anos de casamento com Andrea me ensinaram exatamente como ela lidava com conflitos. Pense menos em uma conversa madura de adultos e mais em um colapso completo com doses extras de drama. Se ela soubesse que eu estava planejando aceitar o emprego, teria transformado aquelas 2 semanas em um inferno na Terra. Discussões aos gritos, ouvidas do espaço. Envolvendo toda a família dela. Provavelmente aparecendo no meu trabalho chorando por ter sido abandonada. Já tinha visto esse roteiro quando a Maria se divorciou. Andrea virou uma unidade de guerra psicológica de uma pessoa só, especializada em tornar miserável todo mundo num raio de 80 quilômetros. Então fiquei em silêncio e comecei a planejar minha saída discretamente. A primeira coisa que fiz foi conversar com meu amigo Mike, do trabalho. Mike já se divorciou 2 vezes, então sabe como proteger a si mesmo financeiramente. Fomos tomar umas depois do turno e eu expus a situação. Cara, você precisa documentar tudo antes de fazer qualquer movimento, disse ele. Extratos bancários, lista de bens, fotos do que é seu versus o que é dela. Advogados de divórcio são caros, mas sair ferrado no tribunal é muito mais caro. Confia em mim, eu tenho as cicatrizes. Mike estava certo. Eu vinha sustentando o estilo de vida da Andrea há anos. Enquanto ela gastava dinheiro como se tivesse uma máquina de impressão no porão. Se isso desse errado, e com Andrea, tudo eventualmente dava errado, eu precisava de provas. Silenciosamente abri uma conta corrente em outro banco e comecei a transferir meus pagamentos para lá. Mas não movi só dinheiro. Passei 2 semanas fotografando cada conta, recibo, extrato dos últimos 3 anos. Tudo com meu nome, mostrando exatamente quem vinha financiando nosso estilo de vida. Sempre mantivemos contas separadas, de qualquer forma, porque Andrea não queria que eu monitorasse os gastos dela, o que até fazia sentido, considerando que sua ideia de administrar dinheiro era comprar o que bem entendesse. A empresa foi incrivelmente generosa com a realocação. Todas as despesas de mudança pagas, moradia temporária por 1 mês, ajuda para encontrar um lugar permanente. Tudo o que eu precisava era dar uma data de início. Escolhi uma segunda-feira em que Andrea estaria na casa da irmã para o Dia das Garotas.
Separar 6 anos de casamento foi estranho. Fiz listas detalhadas do que era meu, dela e nosso. Fui mais do que justo. Provavelmente justo até demais. Mas queria dormir tranquilo sabendo que não a prejudiquei, mesmo depois de 6 anos sendo prejudicado financeiramente e emocionalmente. Móveis da sala que compramos juntos? Deixei. Jogo de quarto que paguei, mas ambos usamos? Deixei. A TV de 60 polegadas que comprei para a temporada de futebol? Também deixei. Peguei minhas roupas, ferramentas, equipamento de pesca, coisas pessoais e a caminhonete quitada em meu nome. Todo o resto poderia ficar com ela. A parte mais difícil foi escrever a carta. Como explicar para alguém com quem você foi casado por 6 anos que vai desaparecer? Depois de 15 rascunhos, escrevi que tinha aceitado a vaga, que mantinha o que disse sobre não forçá-la a se mudar, que o aluguel estava pago até o fim do mês e que havia entrado com o pedido de separação legal para proteger financeiramente os dois. Deixei a carta no balcão da cozinha junto com minha chave de casa, um cheque administrativo de $3.000 para as despesas dela e o cartão de visita de um advogado de divórcio de confiança. Não o meu, mas alguém que poderia representá-la de forma justa. Mesmo com raiva, não a deixei completamente desamparada. Os caras da mudança eram profissionais. Chegaram às 8 horas em ponto, empacotaram e carregaram tudo em 4 horas. Eu tinha marcado com fita azul o que deveriam levar. Parado naquela casa pela última vez, olhando os espaços vazios onde minhas coisas ficavam, senti algo que não esperava. Alívio. Pela primeira vez em anos. E foi incrível. Meu celular começou a explodir por volta das 15 horas daquela segunda-feira, justamente quando Andrea teria voltado da casa da irmã e descoberto que metade dos móveis havia sumido, junto com um aviso de separação legal sobre o balcão da cozinha. Eu estava em um posto de caminhoneiros nos arredores de Denver, assistindo as notificações se acumularem. O que diabos está acontecendo? Onde você está? Me liga agora. Seu covarde, atende esse telefone. Isso não é legal. Você não pode simplesmente pegar minhas coisas. Minhas coisas. Tudo era dela quando conveniente, mas as contas nunca eram responsabilidade dela. As ligações vinham em ondas, cada uma provavelmente mais insana que a anterior. A cada toque, eu conseguia imaginá-la andando de um lado para o outro como um animal enjaulado, procurando algo novo para me culpar. Deixei todas irem para a caixa postal. Depois de umas 30 chamadas perdidas em 2 horas, enviei um único SMS. Eu te disse que não te obrigaria a se mudar. O advogado vai entrar em contato sobre os papéis da separação. O aluguel está pago até o fim do mês. Boa sorte. Depois bloqueei o número dela, o que deveria ter sido o fim da história, mas não foi. Meu primeiro dia no novo trabalho foi tudo o que eu esperava. O pátio ferroviário era enorme, organizado e administrado por gente que realmente sabia o que fazia. Meu novo chefe, Tom, era veterano de 25 anos na ferrovia, tinha começado como condutor como eu, então entendia o trabalho. Na hora do almoço, ele traçou um plano de carreira que poderia me colocar ganhando 6 dígitos em 2 anos, desde que eu mantivesse disciplina e ética de trabalho forte. Bons supervisores são difíceis de encontrar, disse Tom. Você vem recomendado por gente em quem confio, então não me faça parecer idiota. Não vou, senhor. Agradeço a oportunidade. Guarde esse senhor para os executivos. Sou o Tom. Agora vá para casa descansar. Amanhã começamos de verdade. A moradia temporária era simples, mais limpa, e pela primeira vez em anos eu podia assistir o que quisesse sem alguém reclamando que esportes eram chatos. Mas a confusão me esperava naquela noite, porque Andrea encontrou maneiras de driblar o bloqueio do número. Minha mãe ligou primeiro, e percebi pela voz que tinha sido recrutada para o time da Andrea. Dennis, a Andrea está histérica. A Maria me ligou chorando, dizendo que você abandonou as duas. O que está acontecendo? As duas? Como se eu tivesse sido casado com a Maria também. Mãe, fui promovido a supervisor ferroviário em Denver. A Andrea se recusou a sequer considerar a mudança, então aceitei o emprego mesmo assim. Bem, você não pode simplesmente deixar sua esposa para trás, Dennis. Isso não é como o casamento funciona. É, mas aparentemente, abrir mão de oportunidades de carreira para manter sua esposa confortável em uma cidade sem futuro era exatamente como o casamento funcionava. Maria ligou em seguida, e essa conversa foi um verdadeiro presente. Dennis, você está sendo um completo idiota. A Andrea está devastada. Ela está chorando há 6 horas seguidas. Maria, ofereci cada compromisso possível que consegui pensar. Ela rejeitou todos. Por que você estava sendo irracional? Você não pode esperar que ela simplesmente arranque toda a vida dela pelas raízes por causa do seu emprego. Certo. O emprego de meio período dela e as idas semanais ao Applebee's com mulheres que não tinham nada melhor para fazer além de reclamar do casamento. Essa era a vida que, aparentemente, valia mais do que uma carreira ferroviária de $120 mil. Você é o marido, Dennis. É sua obrigação cuidar dela. Eu desliguei o telefone. Mike ligou por volta das 21 horas com um aviso que tornou meu dia ao mesmo tempo melhor e pior. Cara, a Andrea tem ligado para todo mundo no pátio, tentando convencer as pessoas a fazerem você voltar.
Ela disse ao Joe que você teve algum tipo de colapso mental e tomou uma decisão irracional. Também está espalhando que você esvaziou a poupança conjunta de vocês e a deixou sem nada. Nós nunca tivemos uma poupança conjunta. O que eu tinha era uma conta de poupança onde vinha guardando dinheiro há 3 anos, enquanto ela gastava cada centavo em roupas, restaurantes e bebidas. Mas Andrea nunca foi do tipo que deixava fatos atrapalharem uma boa história de vítima. Ah, e ainda pediu meu novo endereço. Disse que precisava enviar uns documentos importantes. Não. Não dê a ela. Relaxa, irmão. Nem estava nos meus planos. Mas fica atento, ela não está lidando bem com isso. Sem dúvida, Mike. Valeu pelo aviso. No terceiro dia recebi uma ligação do meu sogro, Bob. Um homem que passou 6 anos me tratando como um incômodo que a filha dele precisava aguentar. Dennis, o que você fez é imperdoável. Você destruiu a minha filha. A mulher tinha 29 anos, um emprego e uma casa quitada. Bob, eu aceitei uma promoção. André escolheu não apoiar essa decisão. Apoiar? Você esperava que ela abandonasse tudo por causa do seu egoísmo. Esse trabalho na ferrovia nem é avanço de carreira de verdade, Dennis. É apenas mais trabalho braçal com títulos mais sofisticados. Isso me pegou de jeito. Senti minha raiva crescendo. Bob tinha passado a vida inteira como vendedor de seguros. Nunca ganhou mais de $40.000 em seu melhor ano. Mas, de alguma forma, achava-se qualificado para julgar minhas escolhas profissionais. Bob, no meu primeiro ano eu vou ganhar mais do que você já fez em qualquer ano da sua vida inteira. Houve uma pausa. Eu praticamente podia ouvir o cérebro dele tentando processar essa informação. Bem, dinheiro não é tudo, Dennis. Família é o que importa. Você está absolutamente certo. E é justamente por isso que é tão decepcionante que sua filha não me considere família o suficiente para apoiar minha carreira. Ele desligou na minha cara. Ao fim da primeira semana, Andrea resolveu levar o show solo de vítima para as redes sociais. Maria vinha mandando para o Mike prints das postagens dela no Facebook. E, meu Deus, ela estava competindo pelo ouro na Olimpíada das Vítimas enquanto disputava o título de pessoa mais delirante da internet. Quando você apoia um homem durante os anos difíceis apenas para ser abandonada no momento em que ele consegue uma promoção. Mulheres, lembrem-se, se ele te deixar por um emprego, nunca esteve comprometido com o casamento. Esposa abandonada. A publicação tinha 50 comentários, quase todos de amigos e familiares dela me chamando de narcisista sociopata, que teria usado a Andrea como apoio emocional e a descartado quando não precisei mais dela. Essas eram pessoas que me conheciam há anos, que frequentaram nossa casa. Mas, aparentemente, a versão de vítima da Andrea era mais convincente do que suas próprias experiências comigo. Porque as pessoas amam drama mais do que a verdade. Depois vieram as postagens com fotos. Imagens do nosso quarto vazio com a legenda, é assim que até que a morte nos separe significa para algumas pessoas. 6 anos jogados fora, porque o dinheiro importa mais que o amor. Uma foto dela chorando com a legenda, quando você percebe que 6 anos não significaram nada para a pessoa com quem pensou envelhecer. E a minha favorita, se alguém conhece algum bom advogado de divórcio que trabalhe por contingência, me mande mensagem. Também aceito recomendações de detetives particulares porque tem algo estranho nessa oferta de emprego. O delírio já atingia níveis que mereciam ser estudados por psicólogos. Mike me encaminhou um print do grupo de ferroviários locais no Facebook, onde Maria havia postado em nome da Andrea. O marido da minha irmã acabou de abandoná-la por um falso cargo de supervisor em Denver. Alguém pode confirmar se a BNSF realmente contrata pessoas dessa forma? Ou se isso é algum tipo de golpe? Estamos começando a achar que ele tem um caso e inventou essa história toda para encobrir. Um emprego falso. Um caso extraconjugal. Interessante. Eles estavam tão comprometidos com a narrativa de vilão que não conseguiam admitir que Andrea lidou com isso como uma criança mimada. 3 pessoas do grupo ferroviário chegaram a procurar o Mike para confirmar que sim, a BNSF contrata supervisores e não era um golpe. Mas os fatos já não importavam mais. O desenvolvimento mais absurdo veio quando recebi uma mensagem no Facebook da prima da Andrea, Amy, que eu tinha visto talvez 2 vezes em 6 anos, o que a tornava especialista em absolutamente nada relacionado a essa situação. Dennis, acho que você deveria saber que a Andrea está planejando dirigir até Denver para resolver isso com você. Ela comentou sobre pegar um quarto de hotel e ficar até você voltar à razão. Achei que você merecia esse aviso porque, sinceramente, ela não está agindo de forma racional sobre isso. Ótimo. Agora eu tinha que me preocupar com ela aparecendo no meu trabalho ou na minha casa, causando um escândalo que provavelmente iria parar no YouTube com o título Esposa louca confronta marido no pátio ferroviário. Final trágico. Encaminhei a mensagem para o Tom e expliquei a situação, esperando que ele ficasse preocupado com o drama no ambiente de trabalho. Olha, Dennis, disse ele quando bati na porta do escritório. Eu poderia dizer para você não se preocupar, mas você parece um cara que pensa no futuro. Então vamos pensar juntos. Ele pegou um bloco de notas e começou a escrever. A segurança já sabe da sua situação. Se ela aparecer, vão lidar com isso de forma profissional, mas firme. Estou registrando essa conversa para termos um histórico se precisarmos mais tarde.
E aqui está o número do nosso programa de assistência ao funcionário. Eles lidam com isso mais do que você imagina. Ele ergueu os olhos das anotações. Você veio aqui para fazer um trabalho e está fazendo bem. Não deixe drama pessoal descarrilar isso. Homens inteligentes se preparam para os problemas antes que eles aconteçam. Naquela noite, recebi uma ligação do Alan. Foi ao mesmo tempo hilária e perturbadora. Cara, a Andrea apareceu na casa da minha mãe hoje com uma apresentação completa sobre por que você está cometendo um erro. Tinha até gráficos de pizza e tudo. Mostrando quanto é mais caro viver em Denver do que em Nebraska. Gráficos de pizza. Ela realmente fez gráficos de pizza. Mamãe foi educada, mas me contou depois que a Andrea parecia genuinamente descompensada. Ela ficava repetindo que você tinha tido algum tipo de mudança de personalidade e que o verdadeiro Dennis jamais abandonaria a família. Também perguntou se mamãe achava que você poderia estar usando drogas. O mesmo cara que passou 6 anos colocando o conforto da Andrea acima das próprias ambições. Fazendo horas extras para bancar as compras e os hábitos de bebida dela. Sem jamais pedir que ela sacrificasse nada em benefício dele ou do futuro dos dois. Pois é, aquele Dennis não existia mais. E ainda bem. Ah, e ela deixou uma pasta com e-mails impressos na casa da minha mãe. Algo sobre provas de que você vinha planejando isso há meses. Mamãe jogou fora, mas disse que eram apenas prints de você pesquisando apartamentos e vagas de emprego em Denver. A mulher tinha perdido completamente a noção e parecia estar fazendo turismo pela cidade da insanidade. 3 semanas depois do meu novo emprego, eu estava saindo do pátio ferroviário por volta das 18 horas quando a vi. Andrea estava parada ao lado da minha caminhonete no estacionamento dos funcionários. O cabelo arrumado como se fosse para um baile de formatura. Maquiagem que provavelmente podia ser vista do espaço. Usando um vestido exageradamente elegante e apertado demais. Esse era o visual de Andrea para reconquistar o marido, e era ao mesmo tempo patético e assustador. Precisamos conversar, ela disse, como se tivesse algum direito de exigir meu tempo. Não, não precisamos. Como diabos você conseguiu entrar aqui? Eu disse à segurança que era sua esposa e que era uma emergência familiar. Eles foram muito solícitos depois que comecei a chorar. Claro que foram. Andrea, aqui é o meu local de trabalho. Você não pode simplesmente aparecer sem ser convidada. Ainda sou sua esposa, Dennis. Tenho direitos. Direitos de me perseguir no trabalho e criar cenas na frente dos meus novos colegas? Contra o meu melhor julgamento. E digo, realmente contra ele. Concordei em tomar um café em um posto próximo. Mas antes de sairmos, enviei uma mensagem para o Mike. Andrea apareceu no trabalho, tomando café no Shell da quinta. Se não ouvir de mim em 2 horas, chame a polícia. Parte disso porque eu não queria causar uma cena no meu novo emprego, mas principalmente porque aprendi a melhor forma de lidar com o drama da Andrea. A conversa foi fascinante no seu completo desligamento da realidade, como assistir alguém tentar te convencer de que o céu é verde e a terra é azul. Estava claro que ela tinha ensaiado toda aquela encenação, provavelmente praticado diante do espelho enquanto ouvia algum podcast motivacional qualquer. Estive pensando, ela disse, mexendo o café. Talvez eu tenha sido rápida demais em descartar a ideia de Denver. Pode ser uma aventura, sabe? Como quando estávamos namorando e tudo parecia empolgante. Andrea, você deixou sua posição muito clara. Não iria se mudar por causa da minha carreira. Você disse que eu era egoísta só por cogitar isso. Eu estava com medo, Dennis. Você me pegou de surpresa e eu reagi mal. Mas estive pesquisando e na verdade há boas oportunidades aqui. Eu poderia trabalhar em um consultório odontológico maior, talvez até voltar para a faculdade e estudar higiene dental como sempre falei. E ali estava. Ela tinha feito as contas sobre meu novo salário e finalmente percebeu o tipo de vida que ele podia proporcionar. As grandes oportunidades que de repente se tornaram atraentes assim que ela soube que eu passaria a ganhar 6 dígitos, em vez de apenas falar sobre isso. Que bom, Andrea, mas estamos separados. Eu dei entrada nos papéis. O rosto dela passou por umas 6 emoções diferentes em 2 segundos antes de se fixar naquela expressão de ferida que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Separados? Dennis, as pessoas não se separam por discordâncias sobre empregos. Casamento significa enfrentar os problemas juntos. Você não quis enfrentar nada. Quis que eu recusasse a promoção e ficasse em Nebraska só para você não sair da sua zona de conforto. Foi aí que ela soltou a bomba que explicou tudo sobre os últimos 6 anos e provavelmente me salvou de desperdiçar os próximos 60. Eu estava te testando, Dennis. Queria ver se você me escolheria em vez do dinheiro, se realmente me amava o suficiente para sacrificar pelo nosso casamento. 6 anos de casamento e ela ainda jogava os mesmos joguinhos de ensino médio, como se fossemos adolescentes. Quando eu não cedi ao ultimato dela, como sempre havia feito antes, o mundo dela desabou. Andrea, adultos não testam uns aos outros. Eles se apoiam. Eles se comunicam. O que se seguiu foram 20 minutos dela passando por todas as técnicas de manipulação possíveis. Eu já tinha visto isso antes. Então apenas me recostei e deixei que ela passasse por tudo enquanto eu tomava meu café. Primeiro veio a culpa. Eu te apoiei em tudo, Dennis. Eu estava lá quando você era apenas um condutor ganhando $45 mil.
Quando trabalhava em horários terríveis e chegava em casa exausto. Eu poderia ter te deixado naquela época, mas não deixei. Eu apenas assenti e disse, você tem razão. Foram anos difíceis. Depois veio a raiva. Você é igual a todo homem. No minuto em que começa a ganhar dinheiro de verdade, esquece da mulher que esteve ao seu lado. Provavelmente já tem alguma mulher de Denver escolhida para me substituir. Mais uma vez, permaneci calmo. Entendo que você esteja chateada, mas ataques pessoais não vão ajudar nenhum de nós a resolver isso. A barganha veio em seguida. Podemos tentar um relacionamento à distância por um tempo, ver se funciona. Essa foi boa. Eu pedi espaço. Agora ela queria espaço depois de 6 anos garantindo que eu nunca tomasse uma decisão sem sua aprovação. Quando nada disso funcionou, ela tentou se vitimizar. Você tem ideia do que isso fez com a minha reputação? Toda a cidade sabe que você me deixou. Não consigo nem ir ao mercado sem as pessoas olharem e cochicharem. A própria minha mãe perguntou o que eu fiz para te afastar. Como se fosse algum mistério, em vez do resultado óbvio de anos de comportamento tóxico e falta de apoio. Finalmente, quando nada mais deu certo, ela lançou a opção nuclear. Aquela que eu já esperava desde o momento em que ela apareceu. Muito bem. Se quer jogar nosso casamento fora por causa desse trabalho, então você me deve uma compensação pelos anos que investi em nós. Eu te devo o quê? Pensão. Pensão conjugal. Como preferir chamar. Eu dei 6 anos da minha vida a esse casamento. Poderia ter construído minha própria carreira, saído com outras pessoas, viajado, vivido. Apoiei sua carreira trabalhando meio período e gastando cada centavo que ganhei. Quero metade da sua aposentadoria, metade dos seus benefícios ferroviários e $2.000 por mês de pensão até eu me reerguer. Peguei o celular e abri uma pasta chamada Registros Financeiros. Rolei entre extratos bancários, históricos de pagamento, documentos fiscais, tudo organizado e com data. Andrea, venho documentando nossas finanças há 3 anos. Quer ver qual porcentagem das despesas da casa você arcou versus o que eu banquei? Ela pareceu confusa. Como se aquilo não estivesse no roteiro dela. Porque eu posso mostrar exatamente quanto você contribuiu para nossas metas financeiras, como foi seu histórico de emprego e o que a vara de família de Nebraska geralmente decide em situações como a nossa. E não é o que você está pedindo. Mantive minha voz calma, como se comentasse sobre o clima. E se você não aceitar isso voluntariamente, eu te levo ao tribunal e faço todo mundo ver o tipo de homem que você realmente é. André, você não vai levar metade da minha aposentadoria nem pensão. Então vou te processar por tudo que você vale. Meu advogado disse que tem um bom caso de abandono e sofrimento emocional. Peguei minha carteira, tirei um cartão de visitas e deslizei até ela. Esse é o advogado que pesquisei para você. Ela é boa. É justa. E vai te dar expectativas realistas sobre o que você realmente pode conseguir. Levantei-me e deixei um 20 na mesa pelos nossos cafés. E André, venho documentando tudo desde o dia em que recebi a proposta de emprego. Se você quiser transformar isso em guerra, é sua escolha. Mas eu também vim preparado para essa possibilidade. Ela se levantou, derrubando a cadeira com tanta força que metade do posto virou para olhar. Você vai se arrepender, Dennis. Quando estiver sozinho no seu apartamento, jantando comida congelada e trabalhando horas ridículas para pessoas que não dão a mínima para você, vai perceber o que perdeu. Eu já sei o que perdi. Alguém que acreditava que casamento significava que eu existia apenas para bancar o estilo de vida dela enquanto ela não contribuía com nada. E estou bem satisfeito com essa troca. Ela saiu furiosa, mas não antes de tentar uma última manipulação. Sua mãe tinha razão sobre você. Ela disse que você sempre foi egoísta e que eu era boa demais para você. Minha mãe. A mulher que me ensinou o valor do trabalho duro e da autossuficiência. Sim, ela com certeza achava que eu era egoísta por aceitar uma promoção. Querida, minha mãe jogou fora suas supostas provas e pediu para você parar de aparecer na casa dela. Mas claro, vamos fingir que ela está do seu lado. A expressão no rosto dela valeu as 8 horas de viagem que desperdiçou para vir até aqui. Aquela confrontação no posto aconteceu há 6 semanas. E, honestamente, foi o fechamento que eu nem sabia que precisava. Ver André em modo completo de manipulação, passando por cada tentativa de culpa e jogo de poder no seu arsenal como se estivesse seguindo um manual, apenas confirmou que eu tinha feito a escolha certa e provavelmente me salvei de décadas de miséria. Mas a história não termina aí, porque a capacidade de Andrea para autodestruição aparentemente não tem limites, e ela estava apenas começando a se aquecer para o que realmente viria. Primeiro, ela voltou para Nebraska e tentou transformar nossa separação em algum tipo de causa comunitária. Publicou em todos os grupos locais do Facebook sobre como as companhias ferroviárias estavam destruindo famílias ao exigir que os funcionários se mudassem para promoções. Criou uma petição para manter as famílias de Nebraska unidas que conseguiu exatamente 12 assinaturas antes das pessoas perceberem que era um completo absurdo. A petição era, na verdade, hilária. Pedi para Mike fazer uma captura de tela antes que fosse removida. O texto inteiro parecia ter sido escrito por alguém que nunca teve um emprego de verdade e não entendia como carreiras funcionam no mundo adulto.
Depois, ela decidiu levar sua turnê de vitimização ao Departamento de Trabalho de Nebraska, registrando uma queixa formal de que a BNSF estava praticando contratação discriminatória ao exigir que supervisores trabalhassem em suas instalações principais em vez de deixá-los atuar remotamente a partir de qualquer cidade pequena que suas esposas preferissem. A queixa foi arquivada em uma semana, mas não antes de ela desperdiçar o tempo de funcionários públicos com suas ilusões sobre como funcionava a lei trabalhista. Segundo Mike, Andrea também tentou conseguir emprego no banco onde minha mãe trabalha meio período. Aparentemente, ela achava que ter uma conexão familiar ajudaria em seu caso quando os processos de divórcio começassem. O gerente do banco deu uma olhada em seu histórico profissional. 6 empregos diferentes em 4 anos, múltiplas ausências não explicadas e um hábito de ligar doente nas segundas-feiras tão consistente que dava para marcar no calendário, e sugeriu educadamente que ela procurasse em outro lugar. Agora ela trabalha em um call center por $12 a hora. O trabalho envolve ser insultada por clientes irritados o dia inteiro, o que provavelmente é um bom treino para seu próximo casamento. Ela também está morando com a irmã, Maria, que aparentemente já está cansada de bancar suas fantasias jurídicas e colapsos emocionais. Maria ligou para Alan na semana passada para saber como Dennis estava, o que era basicamente um código para descobrir se ele estava disposto a voltar para que Andrea parasse de ser seu problema. A resposta de Alan foi impecável. Dennis está ótimo, ganhando mais dinheiro do que nunca, vivendo em uma cidade com restaurantes e cultura. Está basicamente vivendo sua melhor vida enquanto Andrea trabalha em um call center e dorme no sofá da irmã. Como você acha que isso vai terminar? Os papéis do divórcio foram entregues 3 semanas atrás, e o advogado de Andrea me enviou uma proposta de acordo tão ridícula que precisei emoldurá-la e pendurá-la na minha cozinha como peça de conversa. Ela queria metade da minha aposentadoria, metade dos meus benefícios ferroviários, a caminhonete, pensão mensal de $3.500 por pelo menos 5 anos enquanto reconstruía sua carreira. E, acredite, danos por sofrimento emocional e perda de potencial de ganhos futuros. Sua carreira no call center, ganhando $12 a hora. A carreira que ela supostamente reconstruiria em algo que justificasse $3.500 mensais em pensão. A perda de potencial de ganhos futuros foi minha parte favorita. Segundo a lógica de seu advogado, estar casada comigo de alguma forma a impediu de alcançar seu pleno potencial profissional, que aparentemente era muito maior do que trabalhar meio período em um consultório odontológico por 6 anos. A resposta do meu advogado foi uma forma profissional de dizer, esqueça. As leis de pensão em Nebraska não favorecem donas de casa que trabalharam meio período por escolha enquanto os maridos pagavam todas as contas. Enviamos à equipe jurídica de Andrea extratos bancários mostrando que eu paguei 90% das nossas despesas de vida por 6 anos, enquanto ela gastava seus salários no que quer que chamasse sua atenção no momento. A parte realmente divertida foi quando seu advogado tentou argumentar que Andrea merecia crédito por apoio emocional e gestão doméstica. A resposta do meu advogado incluiu fotos da nossa casa durante a separação, mostrando louça acumulada na pia, roupas espalhadas por todo lado e garrafas vazias alinhadas no balcão como troféus. Apoio emocional e gestão doméstica. Certo. Enquanto isso, minha vida real melhorou tanto que às vezes me sinto culpado por como as coisas estão boas. Encontrei um ótimo apartamento perto do centro de Denver, com vista para as montanhas, que custa menos do que eu pagava pela casa alugada em Nebraska. O apartamento tem comodidades que eu nem sabia que existiam. Academia, piscina, centro de negócios e vizinhos decentes. Recebi minha primeira avaliação de desempenho no trabalho, e Tom me chamou ao escritório com uma pasta cheia de anotações. Dennis, vou ser direto. Quando contratamos você, esperávamos bons resultados, mas você superou todas as expectativas. Ele abriu a pasta e me mostrou relatórios de eficiência, métricas de segurança, formulários de feedback das equipes. Suas equipes estão batendo metas de produção antes do prazo. Seu histórico de segurança é impecável. E os caras realmente querem trabalhar nos turnos em que você supervisiona. Isso é raro. Ele se recostou na cadeira. Já falei com o gerente regional sobre acelerar seu treinamento para Tremaster. Se continuar assim, você estará ganhando 6 dígitos antes do seu segundo aniversário aqui. As horas extras eram reais e substanciais, e meu primeiro contra-cheque mensal foi mais do que eu costumava ganhar em 6 semanas em Nebraska. Mas mais do que o dinheiro, finalmente estava em um lugar que reconhecia competência e recompensava desempenho em vez de apenas esperar gratidão por ter um emprego. Comecei a namorar também. O nome dela é Sarah. Ela é despachante da ferrovia. E quando contei sobre a promoção, sua resposta foi, isso é incrível. Denver é uma cidade tão legal. Aposto que você está animado com as oportunidades aqui. Ela realmente tem suas próprias metas de carreira e sua própria vida, o que significa que não precisa que eu seja todo o seu sistema de entretenimento e apoio financeiro. A parte mais engraçada de tudo isso aconteceu na semana passada, quando minha mãe me ligou com novidades do antigo bairro. Dennis, encontrei Andrea no mercado ontem. Ela parecia péssima. Tentou me encurralar na sessão de hortifruti para falar sobre como você abandonou suas responsabilidades como marido. E o que você disse a ela? Eu disse que, se aparecesse na minha casa de novo, chamaria a polícia e mandaria prendê-la. Eu amo minha mãe. Ah, e ela me perguntou se achava que você estaria disposto a reatar caso ela se desculpasse e prometesse se mudar para Denver.
Eu disse que esse navio já tinha partido, batido em um iceberg e afundado no fundo do oceano, onde deveria estar. Então é isso, Reddit. E aqui está o que 6 anos de casamento com Andrea me ensinaram. Quando alguém mostra quem realmente é, acredite da primeira vez. Quando pensam que amor significa controle e manipulação, escolha sua liberdade.